Gostaria de convidar a todas para abrirem as suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4, e o versículo 16. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Eu vou pedir a colaboração das irmãs, porque eu gosto muito de, quando estou falando a palavra, eu gosto muito de ler com a igreja. Então, as irmãs que trouxeram suas Bíblias, não deixe fechada a Bíblia, pastor? Para que a gente possa meditar naquilo que Deus colocou em nosso coração mediante o tema que foi escolhido. Na introdução, vemos que, ao longo dos anos, temos visto o importante papel da mulher na história da humanidade, ainda que, em muitas circunstâncias, as mulheres foram por muitos humilhadas e desprezadas. Deus, ao criar a mulher, lhe designou funções honrosas e específicas, como ajudadora, companheira, mãe, instrumento divino para trazer felicidade completa ao homem, sustentáculo da família. Além disso, Deus capacita e convoca a mulher para ser exemplo de fé, confiança, piedade e devoção. Eu gostaria que as irmãs, após mim, dissessem: Deus capacita e convoca a mulher para ser exemplo de fé, confiança, piedade e devoção. Amém? Então, quando estamos lendo a Santa Palavra de Deus, nós podemos citar aqui Sara. A Bíblia nos afirma, lá em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 23, diz assim: pela fé, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. É um exemplo de fé, porque Sara, biologicamente, estava impossibilitada de ser mãe. Mas para Deus não há barreira biológica. Para Deus não há barreira da ciência. Para Deus não tem útero emborcado ou útero mudado a posição. Para Deus, Ele transpõe todos os obstáculos da vida e a mulher passa a ser aquela mulher que possa dar resultados. E como o tema fala de mulher cristã chamada para influenciar, vamos citar, por favor, o tema? A mulher cristã chamada para influenciar. Amém? A irmã foi chamada para esse tempo. É esse tempo que Deus quer a gente. Talvez a irmã diga, mas é uma geração difícil. Mas nós estamos dentro dela. E Deus nos levantou para influenciá-los. Ao longo do nosso ensino, nós vamos estar vendo sobre isso. E a influência é uma ação que alguém tem sobre outra
pessoa ou poder, controle, autoridade, espelho, alvo. Alguém olha para uma pessoa e vê que ali há uma influência, seja ela positiva ou negativa. Quando se diz que determinada pessoa é uma influência para as demais, significa que serve de modelo ou que exerce interferência sobre o modo de pensar das outras pessoas. É por isso que na aula que a nossa irmã Cristiane estava dizendo, a questão do comportamento, que seja exemplo positivo. Porque nós vemos que hoje há muitas pessoas que são influencers, né? Mas influencia para o mal. Mas a mulher cristã foi levantada para influenciar para o bem. Aleluia? Aí, eu gostaria de citar aqui algumas mulheres que pode ser que seu nome nem tenha aparecido na Bíblia, mas que foram mulheres que influenciaram com suas ações. A primeira mulher que eu quero citar aqui é a esposa de Noé. A Bíblia não diz o nome dela. Mas aquela mulher, eu creio que ela teve um papel fundamental para convencer, primeiramente, os 3 filhos e as 3 noras a acreditar que Noé tinha recebido da parte de Deus a ordem de construir uma arca e que ele iria mandar chuva sobre a terra. Era um tempo que, se falasse em chuva, era um negócio que ninguém sabia nem o que era. A Bíblia diz que Deus regava as plantas com o vapor que subia da terra. Não havia ervas. Mas, ali, Deus diz a Noé: eu vou destruir o mundo com água, porque vejo que esses homens estão corruptos e violentos. Capítulo 6 de Gênesis. Não havia nenhum manuscrito, só existia a fé de crer. Noé creu e chegou em casa e disse à sua mulher: Deus me disse que vai chover, que vai destruir o mundo com água, e ele falou que eu, você, nossos 3 filhos e as nossas 3 noras vamos entrar na arca, porque ele vai nos salvar. E eu creio que a mulher de Noé, ela teve um papel determinante ali para fazer com que a sua família acreditasse em tudo aquilo que Deus havia dado através de Noé. Capítulo 7 de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 7, o versículo 13. Diz assim: e no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de quem? De seus filhos, com ele aonde? Na arca. Não fica ninguém para trás. Não fica ninguém fora da arca. Não fica ninguém fora do propósito de Deus. Não fica ninguém fora do projeto de Deus de salvação de uma família. Pelos anos que Noé pregou, ele poderia ter ganho muitas pessoas, mas ninguém creu. Mas a família creu. Minha irmã, se alguém lá onde a senhora mora, onde a irmã trabalha, onde a irmã tem a sua influência, não acreditar naquilo que a irmã está dizendo, mas pelo menos a sua família, ganhe ela para Jesus. Coloque ela dentro da arca. Coloque ela fora desse mundo mau que está aí, levando muitos à destruição. Mas Jesus é a arca que abriga todos. Quem diz amém? Amém. Poderia citar aqui ainda Ana, mas vou citar uma mulher que se destaca como um modelo que preservou a sua família
e foi de grande influência para um de seus filhos, Joquebede, mãe de Moisés. Êxodo, capítulo 2. Livro do Êxodo, capítulo 2, nos diz assim, a partir do versículo 1: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve. Por que a Bíblia dá esse destaque? Olhem para cá, por favor. Por que a Bíblia dá esse destaque? Que concebeu e teve. Porque havia quem concebesse e não tinha. Como está existindo hoje. O aborto provocado. Mas Joquebede concebeu e teve Moisés. Aleluia. E olha que ela engravidou num tempo que era proibido das mulheres hebreias terem filho varão. Naquela época a medicina era muito lá para trás. Mas ela creu em Deus. Ela confiou no Senhor. Quem sabe o tempo de 9 meses de gravidez, ela orava e dizia: Senhor, eu não sei se é menino ou se é uma menina. Eu já tenho Arão e já tenho Moisés. Já tenho Miriam, desculpem. Já tenho Miriam. Mas eu não sei quem vem aí, se vem outro menino ou se é uma menina. Quando nasce um menino. Eu creio que ela estremeceu. E agora? A ordem do rei é para que possa matar o meu filho. Mas a Bíblia diz que ela escondeu 3 meses. Aleluia. A fé. A fé. Ela escondeu o seu filho durante 3 meses. E quando não pôde mais esconder, ela usou da criatividade, colocando a sua confiança inteiramente no Deus que poderia salvar a vida de seu filho. Ela fez uma arca, e dentro daquela arca, ela colocou o seu filho, betumou, escondeu, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ela chamou Miriam: Miriam, vou colocar ele aqui dentro desse cestinho, vou colocar nos juncos e Deus proverá. Ela não podia aparecer como mãe de Moisés. E ela, sintetizando em virtude da hora, aquela mulher teve a confiança em Deus de colocar o seu filho dentro daquela arca e colocar no rio Nilo. E o filho foi parar na mão da filha do faraó. Ela poderia pensar: agora é o fim. Quando Miriam chegou dizendo, né? Que quando Miriam se aproxima, primeiramente a princesa vê que aquele menino não é um menino normal em relação à sua nacionalidade. Ela olha e quando vê o menino chorando, ela diz: dos filhos dos hebreus é este. Dos filhos dos hebreus é este, que hebreu é conhecido. O hebreu é conhecido, as hebreias são conhecidas. Em qualquer lugar que chegar, não precisa estar com a blusa do congresso e nem com a blusa eu sou de Cristo, não. Na face já vem o brilho de Cristo, dizendo: essa é hebreia. Essa tem uma nacionalidade diferente. E quando ela disse: dos filhos dos hebreus é este, Miriam se aproxima. E quando Miriam se aproxima, ela diz: a senhorita quer que eu chame uma das hebreias, uma mãe das hebreias, para cuidar dele? A prudência de Miriam ali foi muito grande, que ela não disse: é meu irmão. Se ela dissesse, estava estragado o negócio. Mas ela usou da vivacidade e disse: a senhora quer que eu consiga uma ama das hebreias para criá-la? Ela disse: vai buscar.
Quando chegou lá, eu imagino, quando Miriam chega correndo, e Joquebede diz, que foi, menina? O que foi que houve? Mãe, a senhora não sabe aonde está Moisés. Está onde? No braço da princesa. Meu Deus, vai matar meu filho. Vai não, mãe. Ela mandou buscar a senhora para cuidar dele. Não me diga isso. Aleluia. Aleluia. Joquebede agora resgata o fruto do seu amor. Há um resgate de vida ali. Moisés, ele não iria ser assassinado. Deus tinha um propósito, porque em tudo que ele faz, ele tem um propósito. Não reclame, não murmure. Aceite somente o propósito de Deus na tua vida e na vida da tua família. E quando Joquebede chega na presença da princesa, ela diz, é tu uma ama das hebreias? Sim, ela diz, cuida desse menino para mim, e eu vou pagar o teu salário. Eu vou pagar o teu salário durante todo o tempo. Aí lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos aqui o resultado da influência de Joquebede na vida de Moisés. Porque o tempo que Moisés passou dentro de casa, sendo criado por sua própria mãe, ela inculcou nele as verdades que ele precisava saber. Primeiramente, meu filho, quando ele começou a entender das coisas, ela chegou a dizer, você não é filho daquela mulher. Você é meu filho. Nós estamos aqui como escravos. Você ainda é da descendência de Abraão. E nós estamos aqui por um tempo, mas nós vamos sair daqui, Moisés. Nós não viemos para ser eternos no Egito. Nós vamos para uma terra que mana leite e mel, que Deus prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Um dia nós vamos sair desta terra de maldição que é o Egito. Ela inculcou tanto as verdades na cabeça do menino, que em Hebreus 11 e 23, a Bíblia diz assim, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. 24, vamos ler todos? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés ia e vinha. Ia no palácio, mas quando ele olhava assim para aquela cadeira e via toda a riqueza ali do palácio, ele dizia, isso aqui não é meu lugar não. A minha vida é com o meu povo. Por mais que a gente galgue certas posições, não devemos esquecer que somos sementes de Abraão. Nesse mundo mal. Então é preciso que a gente tenha... Veja que a influência de Joquebede foi tão grande em Moisés que ele cresceu com aquilo na mente. Eu não sou egípcio. Eu não sou egípcio. Eu sou hebreu. 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 A Bíblia diz em Provérbios 22:6, as irmãs sabem decorada. Como diz? Ensina o menino no caminho em que deve, e até quando envelhecer, as verdades ficam para sempre. É por isso que tem que se explorar agora.
agora, enquanto o menino está pequeno. Eu sou de uma família que fui criado em círculo de oração infantil e em escola bíblica dominical. E culto doméstico em casa, que até hoje tem. Não é? A minha netinha de 10 meses, quando ela vê a gente orando, ela levanta as duas mãozinhas assim. Coisa mais linda do mundo. Né? Quando escuta a palavra aleluia, ela levanta uma mãozinha assim. 10 meses. Não é? E o pai comprou uma bibliazinha colorida para ela, ela participa do culto doméstico, aquela Bíblia fica passando para lá e para cá, para lá e para cá. Porque da forma como fomos ensinados, a gente tem que ir passando para a geração que está chegando. E não pode esperar crescer, tem que começar logo cedo. Então, nós fomos ensinados no ciclo de oração infantil, muitas vezes mamãe não podia ir. Mas ela mandava a minha irmã Laodiceia, que é a mais velha, e ela nos acompanhava, e ia para aquele círculo de oração. Eu nunca esqueço, irmão, de um círculo de oração que houve ali no Alto dos Coqueiros, que era a congregação onde fizemos parte. Que houve uma manhã de sábado, que Jesus começou a batizar crianças com o Espírito Santo naquele círculo de oração, e usando crianças em profecia. Era uma coisa linda. Naquele dia, Jesus batizou muita gente, foi chegando a hora. A irmã que era dirigente, querendo terminar o trabalho e não conseguia porque a graça de Deus estava no meio das crianças. Então, com aquelas irmãs que lhe ajudavam, ela fazia a fila para ir saindo. E quando chegava lá na porta, o primeiro voltava falando língua novamente. Daqui a pouco foi chegando os pais, porque foi dando a hora de chegar em casa e os meninos não chegavam. E os pais foram chegando e quando chegaram entraram no fogo também. Nós fazemos parte deste mesmo povo, desta mesma igreja. O tempo é de inculcar neles a palavra, círculo de oração infantil, escola bíblica dominical. Aleluia, nós estamos vivendo um tempo, claro que nossos filhos, nossos netos precisam estudar, mas nós que somos pastores, nós nos preocupamos com esse tempo integral de escolas, que muitas vezes quer tirar aquilo que nossos filhos aprendem no culto de doutrina, na oração de mocidade, mas quando eles chegarem da escola, da faculdade, filho, venha cá, olha a palavra, o que diz. Aleluia. Instrui o menino, instrui, ensina. Aleluia. Aleluia. E, irmãs, se as irmãs soubessem o poder de influência que uma mãe tem diante dos filhos, não deixaria perder tempo em ensinar. Ensinar. Me permite, meu pastor? Eu coopero com meu pastor ali, pela misericórdia de Deus, no setor em Vitória de Santo Antão. Mas não é só lá, já passei em outros lugares. Irmãos, tem meninas casando aí que não sabem nem matar um ovo. Vocês sabem o que é matar um ovo, irmão? Ela pega o ovo assim, ao invés de bater com uma colherinha para... Ela faz assim, ó. Então, no conselho, no aconselhamento pré-nupcial, eu pergunto, a irmã sabe cozinhar? Porque, de repente, ela está casando com um rapaz que não vai ter condições de colocar uma empregada. E quem vai ter que fazer a comida? Ela. E se ela só fizer o arroz, unidos venceremos? Como é que vai ser? Ele não vai suportar. Às vezes ele vem de uma casa que é coisa fina, a mãe cozinha divinamente bem. No primeiro cozinhado ele diz, meu Deus, que tiro errado. Mas olha, queridas, são as irmãs que podem ensinar. Ensina lá. Ensina lá. Não deixa a menina só ali. Na internet, não. Você acorda de 11 horas para tomar café, toma banho, troca de roupa, escola.
chega de tarde, 5 e pouca da tarde, quando chega se tranca no quarto, de novo, vamos para a igreja, estou cansada. Desse jeito, não, a sua influência vai marcar ela. Filha, vamos orar. Vamos dobrar os joelhos aqui. Aleluia. Eu sou fruto de oração da minha mãe, que muitas vezes juntava, às vezes quando eu digo que eu tenho 11 irmãos, a igreja fica, meu Deus, 12 filhos o pastor João Fernando teve, graças a Deus. Mamãe pegava tudinho, olha, colocava na beira da cama, ajoelhado, tudo pequenininho. E ela ficava na cadeira, orando, papai trabalhando e a gente orando em casa. Claro, não tem ninguém perfeito, mas ela conseguiu salvar a família. Assim como Noé. É um trabalho, olha, paulatino. Não é os cursos rápidos que tem aí, como é que chama? Intensivo, né? Intensivo. Não, criar filho não é intensivo. Admoestar pela palavra também não é intensivo, é gradativo. Sempre, perseverante, como está dizendo o pastor. Ensina hoje, amanhã ensina de novo. Inculca hoje, amanhã inculca de novo. Não foi isso que Deus disse em Deuteronômio, capítulo 6? Por favor, abre sua Bíblia. Eu estou correndo para o final. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Olhem para cá. Para poder ensinar, tem que ter. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Para poder eu passar a mensagem de salvação para o meu filho, eu tenho que ter a certeza de salvação. Eu não posso ensinar uma coisa a ele que eu não sinto. Aí ele prossegue dizendo: E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado aonde? Em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Veja que aqui há fusos horários diferentes. É caminhando, quando ia para o templo, quando voltava, ia para o trabalho, dentro do carro, no metrô, na van, ensinando. Desliga a TV e ensina. Desliga os celulares e ensina. Sai do Instagram e ensina. Sai do Face e ensina. Ensina. Irmãos, esse é o tempo que mais estamos precisando ensinar essa nova geração. Eu, pelo menos, tenho essa responsabilidade comigo, de saber que Deus me levantou para ajudar o meu pastor nesse tempo. Tem dias que a coisa não é fácil. Você diz, meu Deus, Jesus, venha cá. Aí ele diz, eu levantei você nesse tempo. Tempo mais difícil foi os tempos de Gideão. Quando começamos a ler o livro de Juízes, há uma coisa tremenda que nos entristece ali. A Bíblia diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Meu Deus do céu, houve uma falha. Porque depois da morte de Josué, o povo ficou na mão de quem? Dos anciãos. E eles, junto com os pais, era quem era para ter passado. Quando o anjo apareceu lá no capítulo 6 de Juízes, e disse a Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse, hã? O que é feito dos feitos do Senhor que nossos pais nos contaram? Esses pais aí, não era ele estava falando dos avós, dos bisavós.
dos que passaram, a geração muito atrás. Ele disse, mas agora Deus nos abandonou. Veja aí, estamos entregues aos os midianitas, eles estão fazendo arruaça aqui. O que é feito dos feitos do Senhor? Aí é quando Deus chama Gideão e diz, Gideão, eu serei contigo. Ou seja, digam comigo, Gideão vivia no meio de uma geração que não desfrutava do poder de Deus na vista. Ele não tinha, palpava assim. Aquele crente que não tem testemunho. Ele dizia, eu não sei. Meus pais disseram que passaram a pé enxuto no Mar Vermelho, atravessaram o Jordão, choveu maná, veio o cordonize, teve a pedra ferida, mas a minha geração é o que preocupa muitos pastores. Meu Deus, Jesus demorando voltar. Como será essa igreja no dia que houver um batismo com o Espírito Santo? Que a gente vai vendo que cada dia uma geração vai sendo retraída e vai querendo segurar a coisa, mas a palavra de Deus, ela não. Deus, quando tem de derramar a sua graça, não tem geração. Deus sempre tem alguém. Deus tem Gideão. Ele tem os Gideões dele. E o Gideão chega e Deus faz maravilhas. Como todos sabem, o poder de Deus na vida de Gideão. E ele venceu aqueles homens só com 300. Ele agora dizia, lembra que Deus disse, ô Gideão, eu vou te dar um sinal que eu estou contigo. Você já pediu um sinal a Deus? Aí Gideão disse, bom, se o Senhor está conosco, olha aqui, Alain, vou deixar na ira. Amanhã quero que ela amanheça molhada. Foi-se embora dormir. A eira molhada, a lã molhada e a eira seca. Só quem podia fazer esse tipo de milagre era quem? Deus. Amanheceu o dia, a Bíblia diz que ele espremeu, deu uma taça. Aí ele disse, não se aborreça, meu Senhor. Agora eu quero diferente. Eu quero diferente. Quem busca a Deus sempre quer mais, irmão. Quem busca a Deus sempre quer mais. Quem desfruta dos milagres dele sempre quer mais. Ele disse, Senhor, eu quero agora em redor seco, ou em redor molhado, e a lã seca. Foi no outro dia que ele chegou lá, saiu nada. Aí agora é Deus quem vai de encontro a ele, disse, se tu temes ainda, desce lá. Onde está lá o acampamento deles. Vê o que eu vou te mostrar lá. Ele pega o moço dele, chamado Puá, e desce para o arraial. Quando chega lá, se encosta numa tenda e escuta um homem contando. Eu tive um sonho ontem. Eu tive um sonho. Que um grande pão de cevada despecava dos montes, pegava essas tendas, virava de cabeça para baixo. Irmão, um pão de cevada virando tenda, o que quer dizer? O moço interpretou na hora e disse, isso não é outra coisa, senão a espada do Senhor e de Gideão. Você está entendendo como Deus quer fazer conosco? Quer fazer muito mais do que a gente pensa. Minhas irmãs da galeria, estão me ouvindo? Jesus quer fazer muito mais, Ele quer fazer muito mais. Levante sua mão e adore a Ele nesta tarde. Ele quer fazer muito mais. O milagre que você precisa lá, Ele tem. O arrumado que Ele quer fazer dentro da tua casa, Ele faz. O filho que está rebelde, Ele vai trazer para o lugar. Aquele que está querendo se distanciar, Deus vai dar uma chacoalhada nele. Para que ele veja o poder de Deus. E a irmã também experimente o poder. Porque Deus, quando faz, Ele contagia a todos.
Neria mas sobre nem choremehassa. Ai, alaia sobre nem colamahasere menchoremehassa. Aleluia, aleluia. Aleluia. Seja louvado o nome santo de Jesus. Você está sentindo o que Jesus está falando para nós neste dia? É tempo de buscar a Ele. É tempo de reunir a família. É tempo de trazer os filhos para os pés do Senhor. Acabou a pandemia. Os templos já estão abertos. E ainda tem gente em casa dizendo, eu não posso ir ainda. Tem mais medo do vírus do que medo de vir buscar a Deus em oração. Aleluia. Mas é tempo de sair da caverna. Deus não quer crente na caverna. Quando ele encontrou Elias, sai daí, Elias. O que é que tu estás fazendo na caverna, Elias? Caverna é lugar de profeta. Não seja levada, minha irmã, por esses grupos que têm aparecido por aí, que quer fazer somente tipo um trabalho só de profecia pelo Instagram, pelas redes sociais, e vai para lá, e vem para cá, e você entra também nesse movimento. Não, venha para a casa de Deus, venha para o templo, venha buscar, vá no ciclo de oração, é o refúgio de Deus. Chegue lá, perto da dirigente, minha irmã, o que é que eu tenho para fazer aqui? Ela vai dizer, filha, tu tem joelho? Filha, tu tem joelhos? Se tu tem joelhos, tem preço a pagar. Que as irmãs dirigentes dizem assim, venha cavar o poço conosco, né? Não é? Venha cavar o poço. Cavar poço, irmão, não é fácil não. Você que tem que ter os instrumentos para... Mas para cavar o poço da oração, é o joelho. Não te importes. Quando virem para o culto, traz um lenço. Traz o lenço de pano. Não traga o guardanapo. Traga o lenço de pano, porque Deus vai fazer você borrar a maquiagem. Ele quer as tuas lágrimas. Ele quer o teu quebrantamento. Ele procura mulheres que se derramem diante dele como Ana. Que muitas vezes falta a palavra da oração e somente balbucia, mas a palavra está chegando no altar, no altar. Aleluia. Meu Deus. Eu não sobre nem calabás. É tempo de molhar os olhos com lágrimas. É tempo de quebrantamento diante do Senhor. É tempo das famílias botarem, colocarem os pés para trás e os joelhos no chão, clamando pela misericórdia do Senhor. Porque as hostes infernais da maldade, eles querem destruir a minha e a tua família. Mas aonde tiver a marca do sangue do Cordeiro de Deus, a tua família não será destruída, porque você tem joelhos para colocar no chão. Estou finando. A mulher cristã, como influenciadora, aleluia.
Repitam, por favor, o desenvolvimento espiritual da mulher cristã. Obrigado, pastor. Depende da compreensão e da aceitação em viver os princípios instituídos por Deus em sua palavra. Amém, irmãs? É verdade. Cada serva de Deus deve entender que Deus constituiu a irmã como ajudadora do seu marido, não é somente para lavar a roupa dele, arrumar a casa. Não, a educação cristã está na sua mão. A educação dos filhos. Ensinar o caminho para o céu. Dizer para eles, meu filho, nós estamos indo para o culto. Nós não estamos indo para um parque. Nós estamos saindo de casa para adorar a Deus. Nós estamos indo para glorificar o nome do Senhor. Foi por isso que quando Samuel foi desmamado, não está aí na apostila, mas veio à mente agora. Quando Samuel foi desmamado e foi levado para Siló, ele não teve dificuldade de ficar com o profeta. Porque a mãe já tinha, você está indo para o templo. Eu pedi você a Deus e estou devolvendo a Ele. Eu pedi você a Deus. Senhor, me dê, Samuel. Eu quero, mas se tu me deres um filho varão, eu te darei por todos os dias da sua vida. Samuel era tão jovem, tão pequeno, irmão, que ele nem conhecia ainda a voz de Deus. A Bíblia diz que naquela época não havia visão manifesta. Apareceu uma voz chamando de noite. Samuel! Ele correu para quem? Correu para quem? Para Eli. Todas conhecem essa história? Aleluia! Correu para Eli. Quando chegou lá, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Ele disse, eu não te chamei, vai deitar. Ele foi embora. A voz novamente, Samuel. Ele levanta-se e vai para Eli. Eis-me aqui, meu senhor, tu me chamaste? Ele disse, não. Até Eli já estava meio velho e não entendeu a princípio. Na terceira vez foi que ele atendeu. Quando Samuel chegou, ele disse, isso eu já entendo. Volte. E há de ser que quando te chamar, diz assim. É isso que a irmã tem que ensinar a seu filho, para ele entender quando Deus está falando com ele. E dizer, diga lá, quando a voz chamar, você diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi-se embora. Quando ele deita, a voz fala mais forte, Samuel, Samuel. Ele diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, Deus se manifestou àquele menino, como todos sabem, de uma forma tremenda, dizendo que ia tomar providência com a família de Eli. A tal forma que Deus usou o termo dizendo, Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel, que quem ouvir, as orelhas vão balançar. Vai tinir as orelhas. E não fez? Fez ou não fez? Fez. Olhem, quando eu estava com 10 anos de idade, meu pastor, 10 anos, no ensaio do conjunto, lá no Alto dos Coqueiros, Deus usou uma irmã para mim, chamando-me pelo nome. Gritou pelo meu nome, disse, João Marcos, o ministério te espera. Tu serás um pastor, porque esta é a minha vontade. Eu tinha 10 anos de idade. Eu guardei a promessa. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. A consciência da mulher cristã deve estar nessa compreensão e aceitação dos princípios instituídos por Deus e por sua palavra. Tenha cuidado nos livros de autoajuda.
revistas. Meu Deus. Cuidado, a irmã não precisa se guiar por horóscopo. Sua bússola está aqui. Os princípios instituídos por Deus. Vou citar rápido aqui algumas mulheres, algumas servas de Deus que deixaram grandes exemplos de influências para as mulheres cristãs de hoje. Não vamos mais comentar em virtude da hora. Mas tem Ana. Digam comigo, Ana. Um exemplo de perseverança e fé. Segunda, Noemi. Um exemplo de superação em meio à adversidade. Terceiro, Eunice, uma mãe comprometida em repassar seus ensinamentos cristãos para seu filho. Foi a mãe de Timóteo. O pai era grego. Todos sabem que a Grécia é um berço de muita sabedoria. Mas Eunice disse, eu vou ensinar meu filho os caminhos do Senhor. Junto com sua mãe, Lloyd, começou a inculcar na cabeça de Timóteo. Timóteo, o caminho é Jesus, viu? Timóteo, quem salva é Jesus. Timóteo, Jesus é o caminho. Timóteo, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Timóteo, é Ele que enche o homem. Quando Paulo precisou de um obreiro, o jovem Timóteo aparece. De tal forma que serviu tanto a Paulo que lá no final do seu ministério, na segunda carta, ele manda chamar Timóteo. E começa a dizer a ele, Timóteo, te guarda daqueles que se levantaram contra mim. E começa a citar nomes. E foi um servo de Deus. Mas esta mulher, chamada Eunice, ela compartilhou tudo o que ela sabia de Deus para o seu filho Timóteo. E ela já tinha aprendido da própria mãe. Veja, irmão, que é uma sequência. A avó ensinou a mãe ensinou o filho. Aí o filho ensinou a gente. Nosso pastor está me ensinando aqui também. Ensinou a gente. É essa a sequência. Irmãos, estou terminando, mas eu quero só concluir uma coisa. A igreja, ela não se constitui simplesmente por aquela família que gostou da igreja. Não. A igreja se constitui de famílias que preservam isso aqui. A palavra. A minha avó, a mãe do meu pai, quando meu pai se entregou para Jesus, ele tinha 20 anos. Ela não gostou porque ela fazia parte da Irmandade do Coração de Jesus na Igreja Católica. E ela ficou braba. E ela disse a um colega do meu pai, se ele fosse de menor, eu ia lhe dar uma surra. E quando meu pai soube, ele ficou meio revoltado e disse ao amigo, o amigo não era crente. Ele disse, tá bom, ela não quer que eu seja da igreja, agora eu vou chegar bêbado todo dia em casa. Veja, irmão. Aí foi o amigo que não era crente e disse, não faça isso não, João. Permaneça e depois você ganha ela. E não foi o que aconteceu, irmão? A mãe do meu pai era uma mulher, irmão. Pense numa mulher que gostava de templo, de igreja. Círculo de oração no Alto dos Coqueiros, fui muitas vezes com ela, ainda muito garotinho. Ela levava banana e creme crack para a gente comer. Era o almoço. E passava o dia lá. Depois que, na hora do almoço, que a dirigente voltava para a oração, a gente ia lá para trás e eu comia banana com creme crack com ela, depois tomava água. Aí quando era lá para a tardinha, terminava o ciclo de oração, voltava, ela ia para casa. À noite tinha culto de doutrina, 6 horas ela estava lá na porta. Então foi passando de geração a geração. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.